Olá, uma ótima noite para você. Já estamos no ar com o nosso Jornal Boa Notícia de hoje. Seja muito bem-vindo. Vem cá que eu vou te contar o que você vai ver na edição desta segunda-feira. A gente vai falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo, que está acontecendo. Por conta da pandemia, tem sido baixa a procura pela imunização. E ainda vamos falar sobre algumas iniciativas criadas com o objetivo de ajudar as mulheres durante a pandemia. Estudos apontam que elas estão mais vulneráveis. E a gente ainda vai falar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. E o Silvonei José vai trazer as principais notícias do Papa Francisco direto de Roma. Tudo isso você vê a partir de agora no JBN, que já está começando. A gente abre a nossa edição desta segunda-feira com um assunto muito sério: a violência doméstica. Alguns estudos realizados pela ONU e por outras fontes de pesquisa apontam que as mulheres estão mais vulneráveis nesse tempo de pandemia. Sabendo disso, o governo do Distrito Federal decidiu criar algumas iniciativas para ajudar o público feminino neste período. Vamos acompanhar. A Organização das Nações Unidas, através de sua entidade para mulheres, emitiu alertas para vários países do mundo, pedindo uma maior atenção durante o tempo de pandemia quanto aos riscos do aumento de violência doméstica e outros impactos sociais. Considerando isso, o governo do Distrito Federal lançou a campanha Mulher, Você Não Está Só. Compreendendo que nesse período de pandemia, de isolamento social, as mulheres muitas vezes precisam ficar em casa, todos, né? E para muitas mulheres, ficar em casa não é um sinônimo de segurança. As ferramentas remotas, como telefonemas e mensagem via aplicativos, dão suporte neste momento. Então a gente estabeleceu um novo canal de WhatsApp para poder atender, orientar, acolher e acompanhar, né, também os casos de cada uma dessas mulheres. A gente estabeleceu também o teleatendimento. E, além disso, a gente também criou um canal de e-mail. E logo em seguida também a Polícia Civil estabeleceu um canal também de denúncia por WhatsApp e pelo site da Polícia Civil. Neste centro de atendimento à mulher, que funciona em um lugar bem acessível, numa estação do metrô aqui em Brasília, as mulheres ainda estão podendo contar com acolhimento presencial. Bom, na atual situação de pandemia, para evitar aglomerações e colocar em risco as próprias usuárias do serviço, por dia tem 1 ou 2 servidores aqui, mas mantendo o CEAM aberto e em atendimento, no horário de 10 às 16h30. Nessa situação, a mulher pode ser acolhida presencialmente e esse trabalho, então, é continuado, ou com encaminhamentos ou por agendamentos telefônicos. A continuidade do atendimento presencial, mesmo na pandemia, é considerada em alguns casos. Casos que a gente entende que há uma gravidade maior, até porque fazemos avaliação de fatores de risco, essa mulher pode voltar presencialmente, obedecendo pela equipe e por ela também todas as regras de segurança. Outra preocupação são os impactos socioeconômicos na vida das mulheres que tiveram suas realidades alteradas no trabalho. O mercado informal ele foi altamente impactado com a questão da pandemia. E, infelizmente, também nós, mulheres, somos a maioria dos trabalhadores informais do nosso país, né? A parte de serviços também foi muito impactada. Nós somos a maioria das trabalhadoras dessa área. Pensando nisso, também a gente criou, recentemente, um programa chamado Oportunidade Mulher, que a gente identificou e também atendendo uma recomendação da ONU que fala sobre a importância de nós trabalharmos a questão do empreendedorismo e da capacitação das mulheres nesse tempo, por meio das tecnologias, né? O projeto Oportunidade Mulher nasceu recentemente e oferece capacitação para mulheres neste tempo de pandemia através de cursos online EAD. A gente oferece cursos online de vários parceiros, Senai, Senac, e também cursos oferecidos pela Rede Mulher Empreendedora, pela própria Secretaria da Mulher, Secretaria de Trabalho. E o objetivo dele o que é? Levar capacitação, né, nesse período agora de isolamento. A gente sabe que está todo mundo em casa e a gente espera isso, que vai passar, mas que por que não aproveitar esse tempo para você poder aprender mais, melhorar o seu negócio ou, quem sabe, aí começar a empreender. E olha só, profissionais de saúde fizeram uma representação ao Tribunal Penal Internacional neste domingo contra o presidente Jair Bolsonaro, acusado de crime contra a humanidade.
Eles denunciam a atuação do presidente diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à procuradora-chefe da corte e foi protocolada por uma coalizão sindical que representa mais de 1 milhão de profissionais da área aqui no país. No documento, os trabalhadores afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de, entre aspas, falhas graves e mortais na condução da pandemia de Covid-19. O Tribunal Penal Internacional fica em Haia, nos Países Baixos, e julga graves violações de direitos humanos e crimes de guerra. Bolsonaro já foi alvo de uma outra denúncia no mesmo tribunal, envolvendo a situação dos indígenas. Naquele momento, a acusação era de risco de genocídio. Desta vez, porém, trata-se da primeira ação de iniciativa dos trabalhadores da saúde na Corte Internacional. E olha só, agora eu tenho um alerta para você. Por causa da pandemia da Covid-19, tem sido baixa a procura pela vacina contra o sarampo, o que tem preocupado os profissionais de saúde que alertam sobre os perigos da doença. Foi prorrogada até 31 de agosto a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A decisão veio do Ministério da Saúde após constatar que apenas 4,2% do público-alvo foi atingido. A campanha começou em 2019, após surgir um novo surto do vírus no país. As duas primeiras etapas tinham como objetivo imunizar crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, e jovens de 20 a 29 anos. O terceiro estágio protegia aqueles de 5 a 19 anos, e agora o intuito é imunizar os brasileiros entre 20 e 49 anos. Dados apontam que nos primeiros 6 meses de 2020 foram confirmados mais de 5.500 casos no Brasil. O surto de sarampo no país está nas 5 regiões, com circulação ativa do vírus em 11 estados. Essa estratégia dessa campanha do sarampo é para a retomada do Certificado Internacional de Erradicação do Sarampo no Brasil, que foi perdido no ano de 2019. Então, essa estratégia iniciou no ano de 2019, nós tivemos 2 etapas em 2019 e agora nós estamos na segunda etapa de 2020. As anteriores eram campanhas seletivas, ou seja, a gente atualizava o cartão conforme a necessidade. Nessa etapa atual, que é de 20 a 49 anos de idade, é uma dose extra. Então, independente do número de doses que a pessoa tenha recebido na vida com o componente sarampo, vai receber 1 a mais. O medo de sair na rua e se infectar com a Covid-19 é um dos motivos pelo baixo índice de imunização. Mas é importante entender que não se prevenir também traz prejuízos à saúde. É importante ir de máscara, na sala de espera manter o distanciamento, procurar horários alternativos que a unidade de saúde esteja mais vazia. Então, às vezes, não é aquela do ladinho da sua casa, é um pouquinho mais longe, mas vale a pena o esforço de ir um pouco mais longe para não ficar tão exposto. E fique atento, nem todo mundo pode vacinar contra o sarampo. É que em alguns casos existe contraindicação. A vacina do sarampo é uma vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, o vírus está vivo, mas está enfraquecido. Então, pessoas que têm imunossupressão, que faz tratamento para câncer, que convive com HIV, não podem se vacinar. Gestantes também têm contraindicação para vacina. Pessoas que, quando vacina, pelo menos 30 dias após, tem que evitar a gestação também. Nesse momento também, as pessoas que apresentam síndrome gripais, sintomas gripais, também não devem procurar as unidades de saúde para vacinação. O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode ser fatal. A transmissão ocorre quando quem está doente tosse, fala ou espirra próximo de outras pessoas. O sarampo é uma doença que ela é altamente transmissível, então ela caracteriza por sintomas como febre, aquelas pintinhas no corpo, que a gente chama de exantema maculopapular, tosse, o nariz da criança escorre, fica aquela coriza. Então, são sintomas característicos do sarampo. Então, sempre que o pai, a mãe ou o próprio adulto tiver esses sintomas, é bom que procure a unidade para saber se é sarampo ou não, para que seja feito esse diagnóstico diferencial. O calendário da vacinação indica que o período ideal para aplicar a primeira dose é com 1 ano de idade, já que as crianças são os mais frágeis à doença. Quem é contaminado precisa seguir corretamente o tratamento. As medicações para os sintomas. Então, por isso que é muito importante a vacina, porque a vacina ela é específica, e previne o sarampo. Então, no momento que a pessoa está com a doença instalada, é feito o tratamento sintomático.
Então, se você ainda não vacinou ou não levou seus filhos, não perca tempo. As vacinas são ofertadas em unidades públicas e privadas, em postos de saúde de todo o Brasil. É isso aí, a gente sabe que com a Covid-19 dá medo de sair de casa, tá certo, a gente precisa evitar mesmo, mas isso não pode ser motivo para deixar de lado os cuidados com outras doenças. Então vá atrás da imunização contra o sarampo, que também é uma doença perigosa e a gente precisa ficar atento, tá bom? Chegou a hora da gente ir para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir os destaques do noticiário internacional e ainda o nosso comentário de hoje. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora a gente vai acompanhar o nosso comentário de hoje. O especialista em agronegócio, Antônio Pereira, fala do crescimento do setor, mesmo com a crise que o país vivencia. Confira. Olá, tudo bem? É um enorme prazer estar conversando com você para falar de um tema muito importante, que é o agro brasileiro. Todos os dias, por incrível que pareça, sai na mídia mundial falando alguma coisa do agro brasileiro. E realmente, para nós, brasileiros, isso é motivo de muito orgulho. Por quê? Porque o agronegócio, eu tenho dito aqui, já comentei isso várias vezes, é o único setor do país que continua em crescimento. Com crise econômica, sem crise econômica, com pandemia, sem pandemia, é o único setor que cresce, que continua crescendo e vai continuar crescendo. Não só na produção e produtividade de soja, de milho, de leite, de carne de frango, carne suína, café, mas vai continuar crescendo em termos de dinheiro, em termos de economia. É o único país, por exemplo, que agora no primeiro semestre deste ano cresceu mais de 3%, 3,2%, 3,3%, enquanto os outros setores tiveram queda. Então, nós brasileiros temos que sentir orgulho desse setor que é altamente importante. É um dos setores que mais gera empregos no país. Só para você ter uma ideia, agora nessa safra que basicamente já se encerrou, o Brasil colheu 251 milhões de toneladas de grãos. Nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo. E só para você ter uma ideia, basicamente 50% de todos os alimentos que o planeta consome tem soja dentro. Olha que coisa maluca, né? 48% da soja mundial sai daqui do Brasil. 48%, quase metade. Um outro ponto interessante é em relação a rebanho bovino. O Brasil hoje tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Nós só perdemos para a Índia. A Índia tem o maior rebanho de bovinos e búfalos do mundo, mas não é comercial. Em termos comerciais, o Brasil é o maior. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje 1/5 de todos os bovinos do mundo estão aqui no Brasil. Está aqui no Brasil. Além de a gente ainda falar em maior produtor de laranja, maior produtor de suco de laranja, maior produtor de café do mundo. Nós estamos aí entre o segundo e terceiro lugar como maiores produtores de carne de frango e carne suína. Enfim, é o setor agropecuário mantendo a economia brasileira e o Brasil nos trilhos. Um abraço e até o próximo. É isso aí, obrigado Antônio Pereira pelo comentário de hoje. Chegou o momento da gente conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Vamos acompanhar.
Nos Estados Unidos, o furacão Hanna deixou um rastro de devastação na costa sul do Texas durante o fim de semana. Caminhões tombados, linhas de transmissão derrubadas e casas sem teto fazem parte do cenário da região, já gravemente atingida pela pandemia de Covid-19. O primeiro furacão de 2020 na costa do Atlântico começou a perder força e se degradou para tempestade tropical no domingo. Segundo os meteorologistas, Hanna ainda tinha ventos de cerca de 65 km por hora enquanto se direcionava para o nordeste do México. Não houve relatos imediatos de vítimas. E o Havaí também foi atingido por um furacão durante o fim de semana. Batizada de Douglas, a tempestade causou chuvas torrenciais e ventos fortes, preocupando moradores e autoridades locais. É incomum que o Havaí seja atingido por furacões. É apenas a terceira vez que a região sofre com esse tipo de fenômeno. Por lá também não há registro de vítimas. Neste domingo, as autoridades chinesas entraram no consulado dos Estados Unidos em Chengdu, pouco depois da saída dos últimos funcionários de Washington. O fechamento do local marca o encerramento de um episódio de sanções entre as duas maiores economias do planeta. De maneira simbólica, a bandeira dos Estados Unidos foi retirada de dentro do complexo diplomático. Em uma declaração breve, o Ministério das Relações chinês confirmou o fechamento do consulado e alegou que a China tomou posse do prédio às 10 da manhã no horário local, ou seja, às 11 da noite no horário de Brasília. E a gente continua falando sobre as notícias do mundo. Agora, direto do Vaticano, o nosso correspondente Silvonei José destaca as palavras do Papa Francisco direcionadas ao Dia dos Avós, celebrado ontem. O apelo foi para que os jovens nunca deixem de olhar para essas pessoas tão especiais. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Aqui na Europa, no hemisfério norte, nós estamos vivendo o período do verão e com ele o momento das tão desejadas férias. Francisco ainda continua o seu período de repouso sem as audiências públicas, com exceção do Ângelus Dominical. E ontem, sob um forte sol de verão, apesar da pandemia de coronavírus, milhares de fiéis, seguindo as regras de distanciamento, se reuniram na grande Praça São Pedro para rezar a oração mariana com o Papa. E ontem, no dia dedicado aos avós, Francisco exortou os jovens a usar a fantasia do amor para com os avós. Após a oração, o Santo Padre recordou os santos Joaquim e Ana, os pais da Virgem Maria e avós de Jesus, exortando os jovens de hoje a não esquecerem suas raízes. Ainda nas palavras do Papa Francisco, após o Ângelus de ontem, o agradecimento pelo cessar-fogo na zona de Donbás, com fim entre Ucrânia e Rússia, teatro desde 2014, de um longo conflito que se alcance um efetivo processo de desarmamento e de remoção das minas. Armas em silêncio a partir da meia-noite do dia 27 de julho. Esta é a notícia que alegrou o Papa e o levou a usar palavras após o Ângelus de ontem, pela estabilidade de Donbás na Ucrânia, onde mais de 13 mil pessoas morreram desde o início, há 6 anos, das hostilidades entre Kiev e as milícias das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, que apoiam a independência de Donbás. Soube que um novo cessar-fogo relativo à área de Donbás foi recentemente decidido em Minsk pelos membros do Grupo de Contato Trilateral, disse Francisco. Ao mesmo tempo em que agradeço por este sinal de boa vontade que visa trazer a tão desejada paz de volta àquela região atormentada, rezo para que o que foi acordado seja finalmente colocado em prática, inclusive através de um processo eficaz de desarmamento e de remoção das minas. Somente assim, concluiu o Papa, será possível reconstruir a confiança e lançar as bases para uma reconciliação tão necessária e tão esperada pelo povo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Isso aí, obrigado Silvonei José pela participação no JBN de hoje. E para encerrar a edição de hoje, a gente confere agora como foi o fim de semana em Trindade. Com medidas de segurança para os devotos presentes, uma das celebrações foi presidida pelo reitor da Basílica, Padre Robson de Oliveira. Vamos ver como foi.
A vontade de viver mais de perto o amor do Divino Pai Eterno é o que traz os devotos até a casa do Pai em Trindade. Mas em tempos de pandemia, diversos cuidados são necessários para garantir mais segurança a todos. Antes de entrar na igreja, os fiéis têm a temperatura aferida. Além disso, tem álcool em gel disponível em todas as entradas. Idosos ainda não podem participar presencialmente e a igreja não pode ficar cheia. Outro cuidado que está sendo tomado é o distanciamento entre as pessoas. E claro, todo mundo precisa ficar de máscara o tempo todo. Medidas que dão mais tranquilidade para os devotos vivenciarem a fé plenamente. O padre Robson de Oliveira presidiu a Santa Missa do último sábado. Ele destacou a importância de todas essas medidas. É muito bom a gente ver que os fiéis já têm vindo e seguindo, inclusive, as regras todas de higienização, de distanciamento e de não aglomeração. E isso é muito importante. A gente acredita que para muitas pessoas é muito importante também estar aqui na casa do Pai, visitando. Mas é bom lembrar também que nós não temos só os momentos de missa. É muito importante que as pessoas possam vir durante o dia, em outros momentos, para fazer a sua adoração ao Santíssimo, para estar presente de uma maneira efetiva na casa do Pai, mesmo que não seja nesses momentos onde tem mais frequência de público. Mas nós estamos acolhendo e acolhendo com carinho todos aqueles que vêm à casa do Pai Eterno celebrar e festejar a vida, tomando todos os cuidados como nós estamos buscando fazer. A Joana veio de Brasília. Ela disse que se sente segura. Apesar da pandemia, que está assolando o nosso país e o mundo inteiro, a gente acha que é preciso a gente ter esses momentos e que haja essa abertura para que a gente possa vir congregar de pertinho, porque é muito importante para nós que somos fiéis. A fé aquece o coração de quem crê. A Dona Maria aprendeu a devoção ao Divino Pai Eterno com a sogra. Para ela, que já recebeu diversas bênçãos, conhecer este santuário só fortalece o sentimento de amor e de entrega a Deus. Um ato de fé muito grande e me coloco muito sobre a proteção, dele, para que nos dê força, nos dê ânimo, nos dê esperança, Se colocar na presença do Pai por meio da oração é fundamental para todo cristão. Em tempos difíceis como os atuais, ouvir a palavra de Deus enche o coração dos fiéis de amor e esperança. Quando nós procuramos a Deus, nosso coração, mesmo em tempo de dificuldades, ele se acalma, porque Deus é a nossa força. Mas para aqueles que têm fé. Portanto, fazer um bom uso da nossa fé no meio da provação é muito importante. As orações, as novenas, os nossos atos de piedade, aquilo que nós pudermos fazer para, no meio de todas as dificuldades e nesse tempo de pandemia, principalmente, nós fizermos para promover ainda mais essa sintonia com Deus, vai trazer essa paz no coração e reforçar o nosso espírito de esperança. Porque nós não nos sentimos fracassados, mesmo que tudo pareça difícil, porque nós cremos. Então, alimentar essa esperança no coração faz parte do caminho de fé cristã que todos nós devemos trilhar. É este coração humilde e manso, como o de Salomão, que precisamos buscar para alcançar a vida eterna. Cada um dos presentes nesta celebração traz consigo uma história, um sentimento e uma necessidade. Mas o que todos têm em comum é a confiança de que o Divino Pai Eterno ouve o pedido de cada coração que crê. É isso aí, a gente termina aqui a nossa edição de hoje do JBN. Lembrando que amanhã, terça-feira, a gente volta com os principais destaques da Igreja, do Brasil e do mundo. E é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.